Olá, ouvintes do Chama Clínica. Sou a Carol Messeder. Olá, pessoal. Eu sou o Fabrício. E hoje nós vamos falar sobre um assunto nunca antes comentado aqui no Chama Clínica. Vamos fazer um bate-papo com a Marina e Igor, nossos convidados de hoje. Eles vão se apresentar daqui a pouquinho, sobre opções que a gente tem hoje em dia, cada vez melhores para os nossos pacientes. E uma delas é o Hospital de Transição. A gente vai falar o que é, como que funciona na prática, tirar dúvidas e aprofundar um pouquinho nesse assunto, que é um assunto que vai mudar um pouco do que vocês pensam sobre as perspectivas para esses pacientes. Primeira vez que a gente vai falar aqui no podcast sobre essa modalidade que no Brasil, a gente está até conversando um pouquinho antes aqui, né? Que é nova, né? Assim, Belo Horizonte, então, é mais embrionária ainda, mas que eu acho que as pessoas precisam conhecer, os médicos precisam conhecer, até para a gente poder, além de prestar melhor assistência para os nossos pacientes, assim, eu falo que ganhar, né? Todo mundo ganha, o médico ganha, o paciente ganha, a operadora de saúde ganha, então a gente vai falar um pouquinho com eles e acho que a gente vai aprender muito hoje. Bem-vindos, Igor, Marina. Marina, se apresenta primeiro. Obrigada, é um prazer te receber aqui no Chama Clínica. Eu que agradeço pelo convite, Carol e Fabrício. Bom, meu nome é Marina, eu sou geriatra, sou também paliativista. Antes disso, fiz clínica médica, então fiz 2 residências e uma pós. Atualmente também sou professora das ciências médicas no Internato de Saúde do Idoso e trabalho já em clínica de transição e reabilitação há uns 4 anos. Desde que eu saí da residência de geriatria, eu trabalho e eu fiquei muito feliz com o convite, principalmente por trazer isso à tona, porque é muito pouco difundido e a gente sabe, quem trabalha hoje dentro de uma clínica de transição e reabilitação vê a importância que é. Então, agradeço muito o convite. Obrigada. Obrigado a você. Eu já conheci a Marina antes desse episódio, porque Gabi foi aluna dela, minha irmã. O Chama Clínica já conhecia. Já. Eu Chama Clínica e ela falava maravilhas. A Marina tem que vir. Então, é um prazer te receber aqui, tá? Obrigada. Igor, se apresenta um pouquinho. Também queria agradecer o convite, a Carol, ao Fabrício. Me sinto também muito honrado de estar na presença da Marina. A Marina sabe que... Marina foi minha preceptora. Oh, meu Deus. Que legal. Fabrício também foi meu preceptor. Ele não gosta de falar, não. Lembrar dessas coisas, né, Marina? Bons tempos, né? Bons tempos. Mas, enfim, meu nome é Igor, fui após a graduação de medicina, eu fiz clínica médica no Universitário de Ciências Médicas, fiz cardiologia na Santa Casa, fiz geriatria no Odilon Berens, sou professor da PUC há 3 anos no internato de urgência e emergência, vou para o 4º agora, inclusive um oi pro Samuel, que eu sei que ele está me escutando, meu coordenador do curso de urgência e emergência. Que legal. Lá. Trabalho na terapia intensiva no Hospital Universitário de Ciências Médicas, desde que fiz minha residência de clínica médica, lá no CTI coronariano e no CTI clínico. Entrei no Hospital de Transição como um caminho, entendendo o perfil da geriatria também como médico hospitalista. Veja bem que esse é um perfil que hoje a gente discute bastante dentro da própria geriatria, entendendo que não é só ambulatorial, como algumas pessoas no passado já tinham essa concepção. Então, o Hospital de Transição ele cabe como uma luva para o médico geriatra, ao entender o paciente de uma forma global, né, como a própria avaliação geriátrica ampla preconiza. E hoje eu me sinto como uma luva, encaixando no meu compêndio de formação dentro do Hospital de Transição. A Marina trabalha com a gente no assunto, minha preceptora, mas eu também atuo na unidade Paulo de Tarso, que é a unidade do SUS, que tem seus convênios ainda, mas fortemente migrará ao longo do ano de 2026 aí para 100% SUS, e a nossa unidade Sunto ficará com os planos. Isso que o Igor falou é tão legal assim a gente pensar que existe uma ferramenta que consegue ajudar o clínico dentro do ambiente de trabalho dele numa situação que é muito difícil, que é o pós-alta, né? Então a gente está lá dentro do hospital geral com um paciente que a gente solucionou o problema, né, Igor? Ele já está sem a doença que o levou para lá, o antibiótico já finalizou ou está finalizando, mas ele não está na mesma condição boa que ele estava em casa quando ele estava são.
E aí a família vem com aquele questionamento, mas você vai dar alta desse jeito? A medicina, eu não sei se... Eu acho que é da concordância de todos nós, a vivência é uma só nesse ponto. A medicina, ela lutou muito pela resolução da mortalidade. Nós lutamos, vencemos, não à toa a expectativa de vida saltou aí números. Mas a que custo? A morbidade veio com uma grande sequela, né? E nós vivemos uma era de mudança epidemiológica, de transição, onde cada vez mais as pessoas se tornaram mais velhas e mais mórbidas. Esse é o caminho. Nosso serviço de saúde está aí para apoiar e cuidar. Mas como cuidar de pessoas cada vez mais dependentes? Como fazer? Então, a gente buscar ferramentas para, além da mortalidade, buscar uma melhora da morbidade, da funcionalidade, é um grande desafio, talvez o maior, né? Não é só envelhecer, como envelhecer. Você tocou num ponto aí que é fundamental, que a gente também pensa sempre, que é funcionalidade, né? A gente tem visto cada vez mais campanhas falando sobre isso, a importância da atividade física para você continuar um idoso funcional e devolver a independência e qualidade de vida. Porque também a vida a qual custo, né? Assim, essa sobrevida a qual custo? E nosso objetivo principal, além de impactar, mudar desfecho de mortalidade, é dar qualidade de vida para os nossos pacientes. E eu acho que também nesse ponto os hospitais de transição entram com muita força, porque conversando com vocês, e a gente já conhece, né, a Santo, e o trabalho de vocês é muito diferenciado, e eu vejo uma janela de oportunidade para os pacientes única, assim, porque a gente sabe que isso é tempo dependente, né? Sim. A gente tem um tempo ali que nós conseguimos reabilitar esses pacientes com uma otimização mesmo. Sim, cada doença tem sua janela terapêutica dessa fase de reabilitação. E depois ela se perde. E essa funcionalidade, assim, devolver a independência para o idoso, eu acho que é o maior valor assim, que a gente pode agregar a isso tudo que a gente conversou. E isso é um ponto, assim, os três falaram pontos muito importantes, assim. A gente trata as condições agudas que vão gerar morbidades, ou mesmo as condições crônicas dos pacientes vão gerar morbidades, e aí a gente precisa devolver esse paciente para o ambiente domiciliar dele, às vezes, de uma forma muito abrupta. E é isso que eu acho que é a nossa grande dificuldade no nosso dia a dia. Como hospitalista, né, como intensivista, tudo. Então, assim, de chegar para a família e falar assim, olha, você vai levar para casa um paciente muito diferente do que você trouxe para cá. Então, assim, e aí a gente não consegue nem dar tempo para a família se adaptar àquela realidade. Muitas vezes a gente já não escutou aquela frase assim, mas ele não era assim. Não era assim. Não era mesmo, né? Então, não assim, era. E não era. Como que eu vou cuidar agora dessa pessoa que tá aqui, né? E não né? tem preparação, assim, de uma hora para outra. Nenhum de nós. É impossível. Mesmo nós, médicos, se nós tivéssemos que lidar hoje com um familiar nosso passando por um evento sentinela, nós mesmos com certeza tremeríamos diante da circunstância. É uma demanda muito grande. Sim. A gente acaba trazendo para nós dentro dos hospitais de transição, né? A gente brinca, né, Igor? Que é aquele paciente que ninguém quer mais. Porque a gente tem ali uma situação muito complicada, que é uma família que precisa se readaptar, né? Um paciente que precisa voltar para a sociedade e o desejo desse paciente é voltar para a sociedade de forma independente e autônoma, o mais próximo possível do que ele era antes, e uma equipe que muitas vezes não sabe como trazer isso para a família. Ele tá num limbo, né? Ele tá bom pro hospital, mas ainda tá ruim pra ir pra casa. Isso. E então, detalhe, a gente tá falando disso tudo. E a gente tá inserido num local onde esse paciente foi internado, que é o hospital de alta complexidade, que tem brevidade na internação. E o tempo vale ouro. Porque a gente sabe que quanto mais tempo aquele paciente fica ali, maior a mortalidade dele, mais risco, infecções, né? Mais riscos, mais exames, mais frágil ele fica. Então, a gente tem que estar correndo contra o tempo. E detalhe, a família, ela precisa de tempo para poder se preparar. E o paciente também. Sim. Então, assim, como lidar com isso? Eu acho que é essa a grande pergunta. E aí nasce a concepção. Precisamos de um modelo diferente, que consiga abranger caminhos diferentes
para a gente poder colocar esse paciente e a família e os médicos inseridos nessa rede como um todo, linkando para que ele consiga chegar em casa onde o tempo não seja um nosso competidor direto, e sim um amigo. E o hospital de transição, ele traz o tempo nesse contexto. Obviamente, as pessoas sempre me perguntam, mas o hospital de transição é para aquele paciente que vai ficar lá muito tempo internado. Não, muito... Eu falo isso com muita certeza, gente. Esse paciente que você acha que vai ficar muito tempo internado no hospital de transição, ele não é o paciente que ficaria muito tempo internado no hospital de transição qualquer. É o que ficaria no seu hospital. É isso. Muito tempo internado, talvez até mais. E agora eu só estou transferindo ele pro meu para tentar que esse tempo seja mais breve, na verdade. Vai ser, né, Igor? Dificilmente não vai ser, né? E talvez... E mais efetivo, né? E trazendo uma terapêutica diferente. Que às vezes eu não consigo dar no hospital de alta complexidade, que não é o cunho dela. Não é o foco, né? A gente tem focos diferentes, Sim, né? Exatamente. E a gente precisa, da mesma forma como a gente orienta a população, se tiver algum sintoma, procura o pronto atendimento, né? Os sinais de alerta, a gente deveria fazer também essa orientação, tanto a população médica, quanto divulgar esse trabalho à comunidade do que é um hospital de transição, que é um hospital de reabilitação, para que ele serve? A internação é prolongada mesmo ou não? Eu vejo essa dificuldade do conceito do que é, sabe? Me conta então, para quem está ouvindo esse episódio e nunca ouviu falar em hospital de transição, é a primeira vez que está ouvindo. Qual que é o conceito e onde que ele vem atuar, assim, na nossa sociedade? Perfeito. Então, os hospitais de transição hoje, eles surgiram para abarcar justamente essa necessidade desse retorno seguro do paciente para casa. Então, ele tem uma condição que hoje é impeditiva ao retorno seguro. Então, ele tem dispositivos, ele está acamado, né? Ele perdeu a funcionalidade e a independência dele por uma condição aguda ou piora da condição prévia. Então, esses pacientes, eles vão para esses hospitais onde o foco é a reabilitação do paciente ou a transição, ou seja, ele tem uma condição crônica que inviabiliza ele de voltar a ser autônomo e independente. Então, eu vou ensinar a família como cuidar desse paciente, qual é a estrutura que ela precisa ter. Né? Muitas vezes, Igor, a gente até faz o contato com os convênios para, estamos nessa situação. Onde que você consegue entrar para ajudar esse paciente em casa, né? E também fazemos um papel muito importante de cuidado paliativo, né? Existem pacientes que adoecem gravemente, a sequela daquela doença é impossível de ser reabilitada e aquela família precisa de tempo para digerir isso e precisa também ser acolhida. E o paciente também precisa ser acolhido, né? Quando Carol fala é bem-estar, é conforto, o hospital de transição hoje também tem equipe de cuidado paliativo para garantir isso quando a condição é muito grave. E a qualidade também, né? Só que qualidade no final da vida. Com certeza. Que também se traduz em qualidade. Que é um outro tabu, essa questão do cuidado paliativo, a gente sabe. A gente lida com isso, né, no dia a dia. Muito, tem um preconceito geral, assim. A gente sabe que a ausência do domínio de conceitos básicos do cuidado paliativo entre a comunidade médica também afasta o paciente de ter um bom atendimento nessa situação e também da população mesmo, porque culturalmente falando, nós não temos isso tão enraizado, né, na nossa sociedade. Isso. E assim, eu acredito que isso também está muito linkado diretamente também uma das dificuldades do entendimento, da aproximação do hospital de transição tem relação também com esse viés da ação. Nós, quanto médicos, na formação, na graduação, no nosso caminho quanto hospitalistas, nós desenvolvemos um pensamento onde nós temos que tomar condutas, temos que tomar decisões. E veja bem, quando a gente não as toma, muitas vezes a gente nos angustia, porque a gente acha que a gente está deixando a doença comandar esse processo. E a gente sai como um ator principal e fica como um expectante. Só que muitas das vezes hoje, a gente, depois dessa vivência médica, a gente vai desaprendendo que muitas das vezes esse viés da ação, ele tem que ser ultrapassado para que a gente entenda que muitas vezes agir também é não agir. Do tipo, um paciente que eu levo para o CTI 7 vezes. Nossa, 10 vezes. A gente estava falando sobre isso, né? Que muitas vezes não fazer nada ajuda mais do que a ansiedade de fazer alguma coisa. A gente está realmente mudando esse prognóstico? É isso.
que a gente tem que pensar. E aí, vocês tocaram num ponto, e é legal, na hora que a Marina fala que é professora das ciências médicas na disciplina de saúde do idoso, mas você tem muito essa vivência do cuidado paliativo, né? Assim, por ser paliativista, e eu acho que talvez vocês, por serem geriatras, vocês são pioneiros nisso, assim, no cuidado paliativo. É esse ponto, assim, que a gente não tem na faculdade, que eu acho que aí é importantíssimo a gente desenvolver isso nos acadêmicos, que é: nós somos falíveis exclusivamente como curadores de doença. A gente vai falhar, porque muitas vezes a doença vai seguir o curso natural porque ela é intratável. Exato. Então, assim, e não é... Aí está a nossa falibilidade. A gente é falível mesmo, e não tem o que eu fazer. E eu tenho que entender isso. Exato. E saber lidar com isso, assim. Quando a gente entende isso, e aí você falou de terapia intensiva, assim, é engraçado que isso é exponencial na terapia intensiva, porque aí eu não posso falhar. Então, assim, a gente pode... Terapia intensiva, a gente costuma falar, é lugar de fazer cuidado paliativo. É ali que é um dos lugares principais que você tem que fazer. E o médico, para entender isso, gente, assim, é uma trabalheira. Fabrício, é brilhante. Eu escuto isso, eu e a Marina, diariamente. Onde definir cuidado paliativo? Veja bem, existem melhores momentos, com certeza, e a gente não está falando disso. Com certeza. Momentos que são adequados, pensados, planejados, organizados para isso. Mas na falta deles, é melhor um momento que não seja o melhor de todos, mas que seja um momento, pelo menos para você conseguir fazer o bem para o seu paciente, do que você deixar aquilo passar. Claro, então a terapia intensiva pode ser, poderia ser melhor se tivesse sabe uma qual sala, que é o melhor. ambiente, assim, a falsa sensação de segurança, né? Que eu estou no ambiente onde eu tenho todos os recursos disponíveis. Muitas vezes a família tem essa coisa, assim, eu quero fazer tudo. Eu tô aqui, o médico tá aqui com tudo disponível. Não é porque não tenho, ele tem, mas ele tá me abordando. Então, eu que amo terapia intensiva também, Fabrício é intensivista e tá todo dia lá. Mas por muito tempo que eu dava ainda plantão na terapia intensiva, eu via as oportunidades excelentes, onde você já tinha tentado, tinha feito um trial de Nora, às vezes via o paciente piorando do ponto de vista respiratório, era o momento de você chegar na família ali e abordar. Falência terapêutica, momento de doença, esse avanço da história natural que muitas vezes a gente não consegue impedir, mas consegue sim amenizar os sintomas principais de dor, desconforto, angústia, e abordar essa família com todos os recursos disponíveis ali. Então, esse é um outro ponto, assim, que eu acho que a gente pode avançar muito e é sim protagonista a educação do jovem médico. A gente tem que falar de cuidado paliativo na faculdade, a gente tem que mostrar para os meninos no internato como fazer isso bem feito, e nada melhor que o exemplo, gente, assim, eu não tinha pouquíssimo falado na época da faculdade sobre cuidado paliativo, mas eu tinha uma das meus exemplos na clínica médica, que era minha professora fazendo isso com maestria, e eu vi ela fazer e isso ficou em mim. Então hoje, quando eu vou fazer, e é um assunto que eu amo, assim, então eu falaria disso eternamente, que me brilha os olhos mesmo, que eu acho que é o ápice do nosso cuidar para o nosso paciente, assim. Mudar desfecho é bom demais, você salvar o paciente, tá lá no pronto-socorro, diagnóstico uma TEP, vai, trata, gostou demais também. Agora, você dá dignidade no final da vida, sabe, assim, oferecendo o melhor pro seu paciente, Carol, é lindo e também. o tanto que isso é complexo, eu falo com os meninos hoje que acho que, assim, para ser um bom paliativista, você tem que ser primeiro um bom clínico. Porque você tem que saber a evolução daquela doença para chegar à conclusão de que realmente há um limite ali. Outra coisa que eu sempre falo com eles, que o Fabrício trouxe, que é falha. Vamos voltar lá nos primórdios do juramento médico. O que você jurou? Curar às vezes, mas o alívio sempre. Você jurou sobre isso. Então, quando o médico não consegue curar, mas ele traz o alívio, ele cumpriu a missão dele ali naquele caso. E eu falo com eles assim, hoje, se a gente tem cura de algumas doenças, é muito. Eu falo com eles, a gente não cura nem gripe. Uhum. Olha lá, não tem nem remédio para cura da gripe. Existe sintomático para gripe, né? Os pacientes morreram de Covid. Nós não curamos ninguém. Nós fizemos diagnóstico. Agora, se a gente olhar o que muda uma família e o paciente, o que eles levam com eles, além de você ter trazido uma cura,
É tão lindo quando eles voltam para te agradecer, porque você cuidou deles até o final. Que você ouviu, que Isso você consolou, é lindo. Fundamental. É. E uma outra coisa que eu queria falar é que, assim, quando a gente coloca o cuidado paliativo como não tem nada a ser feito, eu tenho uma angústia em relação a Nossa, isso. a gente tenho- abomina. eu tenho Você raiva foi- mesmo. Você foi suave, a gente eu tenho raiva abomina. mesmo. Tipo, abordagens como essa, não temos mais nada, agora é cuidado paliativo. Cara, acabou. Primeiro, Você acabou, por isso que tem tanto preconceito, isso que a abordagem é muito mata errada. o entendimento, interrompe totalmente o crescimento do Aquele nosso termo propósito. que a gente quase quer suicidar, que é Limitação LET. de esforço terapêutico. Limitação de esforço terapêutico. Nossa. Por isso você tá Ai, limitando pelo o quê, meu filho? Não, Pelo e- contrário, é ali que o Nossa. cuidado é ilimitado. Nós, sabe? na nossa Exatamente. experiência pessoal de cada um aqui, nós, com a nossa construção dentro da medicina, assim, nós temos o nosso perfil de evolução quanto médicos também. E Sim. nesse perfil de evolução, nós não conseguimos enxergar lá no nosso primórdio, quando recém-formados, encarávamos intercorrências e desafios, como hoje também encaramos. Se eu estiver falando alguma mentira e algum desacordo aqui, que vocês me corrijam. Lidar com um paciente paliativo, muitas das vezes eu sou exigido neurologicamente, psicologicamente, como médico, muito, mas muito mais do que um paciente que está num estado grave no CTI. Veja bem, porque fazer uma Sem a medicação menor dúvida. para um paciente, Sem a que, menor liga a dúvida. Nora, faz isso, faz aquilo. Gente, Agora, entubar é fácil. quando não Exatamente. fazer, quando não pensar, quando não... Gente, isso exige É. demais. É. Uhum. E como conversar sobre isso, como falar sobre isso. Então, assim, e aí, você trouxe um negócio, Carol, que é muito legal, assim, a gente muda desfecho, a gente muda muito desfecho com cuidado paliativo. Porque seria muito pior o desfecho se não existisse um médico, uma equipe que cuida desse paciente. Exato. Então, assim, na hora que a gente leva, por exemplo, levando de volta para o que é o hospital de transição, sim, o ápice do cuidado. Né? Então, assim, quando vocês estão oferecendo ali, estão mostrando para ele, olha, a gente está cuidando. Existe uma doença grave e intratável, mas existe um cuidado intensivo, né? Que não necessariamente é aquela parafernália da UTI, mas num hospital ou numa clínica de transição que está ali fazendo tudo o que se pode fazer para aquele paciente. Exato. O melhor por ele. Então, assim, esse ambiente, sinceramente, assim, eu imagino que seja um ambiente que talvez seja numa doença aguda e que se torna intratável, o melhor ambiente para você conversar sobre isso, assim. Com Exato. Deve certeza. ser fantástico. A gente assim. tem mais tempo, né, Igor? A gente não tem aquele viés da pressa, como o Igor falou, do tempo. O tempo é nosso aliado ali na clínica de transição. Eles estão ali justamente para ganhar esse tempo. O tempo que a família precisa para absorver o que aconteceu e entender a fala da equipe, do médico. Olha, aconteceu isso, o prognóstico é esse, o caminho é esse. A gente vai te ajudar a reestruturar isso para daqui para frente. Então, realmente, o hospital de transição faz uma diferença enorme nos casos, né, do cuidado paliativo. Aquele tempo que o médico não tem no hospital, porque a rotina é muito corrida, num hospital de transição a gente tem ele. A gente tem. A gente consegue Isso é legal. sentar, fazer uma reunião bem feita, chamar quem precisa chamar, escutar a angústia, a dor, porque muitas vezes o que a gente escuta, né, Igor, é assim, o médico me chamou no corredor e falou, não tem mais o que fazer. Eu até arrepio de E ódio aí, de ouvir isso. Eles trazem isso, Pânico. Carol, e falam assim, Eu sei. esse cuidado eu não quero. Ninguém quer, né? Porque eu Quem coloco gostaria? muito no lugar assim, né? muitas das Daquela vezes família. é virado pra você. A gente escuta isso todo dia, gente. Frases corriqueiras que a gente ouve. Não tem o que se fazer. Detalhe, se você quiser, eu posso. Cardápio, né? Cardápio. O cardápio é ótimo. Eu acho o cardápio, inclusive assim, o cardápio ele passa totalmente assim, a sua graduação, toda a sua formação, toda a sua vivência, você passa para a família e se apaga com a borracha e agora você é só um vendedor, né? Então assim, isso a gente temos E que Isso, dó, né? Chega a É. ser cruel o cardápio. Com Porque você certeza. está oferecendo opções para quem não tem o menor
domínio técnico. Entendimento. Eu sei lá se eu quero que entuba. Aí, no conhecimento, assim, na cabeça do leigo, eu fico imaginando, falando assim, uai, eu quero que faça tudo. Com certeza. Né? Eu fico pensando... Eu nem sei quando que faz, quando que não faz, faço tudo. Toda vez que vem essa do cardápio, eu fico pensando assim, na minha cabeça vem igual um filme de ação, onde você tá diante de uma bomba pra explodir, que você vê um fio verde e um fio vermelho ali. Aí, você é o técnico, a pessoa que mais entende, tá com o alicate na mão. Você sabe qual fio cortar. Aí você vai, as pessoas todas em volta daquela bomba, tranquilas, porque sabe que você é uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Então você, naquela decisão, não, eu vou cortar, mas não vou não. Aqui. Decide. Vocês podem decidir. É isso. Aí a família, como é a bomba, agora vai explodir. E você, não, mas eu não vou usar o meu conhecimento. Agora vocês podem escolher. É porque tomar decisões é difícil, né? A tomada de decisão é algo muito complicada para o médico e para a equipe. Então fica mais fácil eu trazer a família para perto de mim, essa decisão ser uma decisão compartilhada, que a gente pode fazer uma decisão compartilhada sem colocar para eles o peso da responsabilidade, né? Sim. É algo que é o médico que tem que assumir. É ele que sabe o desfecho. Nós sermos figuras decisivas disso, assumirmos nosso papel quanto médico. Mas aí que entra o ponto, assim, por que a gente faz ainda cuidado paliativo tão mal feito? Despreparo, né? A gente tem uma formação que traz isso de uma maneira muito ineficiente. As ciências médicas é diferente porque eles investem muito nisso e eu vejo lá uma preocupação. Isso é uma pergunta que eu faço para os meninos no 4º, 6º e 11º período de cuidado paliativo. E vários no 6º já tiveram algum contato e no internato a maioria absoluta já viu, já teve a oportunidade de ver, de fazer, enfim. Então, essa parte lá não deixa a desejar, mas é a exceção que justifica a regra. E isso deixa no médico, principalmente o médico recém-formado, com pouca experiência, um medo muito grande de abordar essas situações. E aí tem mais, que eu acho que é mais profundo ainda, que são os nossos monstros que nessa hora eles vêm à tona. Então, se a gente não tiver um preparo grande, e aí, gente, começa com o conhecimento técnico, não tem jeito. Cuidado paliativo não é tino, não é conhecimento técnico, não é você tem que saber, não é misticismo, a gente faz assim, não é achismo. Eu tenho o dom da comunicação, eu consigo... Comunicação também é importante, né? Vem muito forte nessa parte de você abordar a família, isso é indispensável. Mas o conhecimento técnico é o que vai te dar a base para você ter essa prática. E aí depois vem experiência, ver o outro fazer, ter a oportunidade de ver, de acompanhar. Aí, a partir daí, você vai treinar num ambiente seguro. São todos os passos que a gente tem, por exemplo... Habilidades que você exatamente, para você desenvolver, para ir para uma intubação, para você ir para um acesso. Primeiro eu sei como é que faz, depois eu vejo o outro fazendo, depois eu participo só de lado, depois eu vou supervisionada, depois eu vou sozinho. Então, isso dá segurança, né? E a gente vê, a maioria né, no Brasil, o que a gente tem é que nas emergências, a maior parte é recém-formada. E aí vem o paradoxo. São os médicos mais despreparados que vão receber esses pacientes. Com certeza. Aí, gente, é a receita para dar errado, né? Não tem jeito. Eu sempre falo com os acadêmicos, né? Alguns chegam para mim com muita dificuldade em lidar com a morte, com a perda, né? Como a Carol comentou, né? Tem os monstros internos, tem aquela visão da perda do paciente. Então, como fazer isso, Marina? Eu falo com eles, olha, além do preparo, a gente não precisa lidar com tudo na medicina. Né? Existem especialistas para isso, então deu dúvida, chama alguém, chama por ajuda, né? Muitos hospitais hoje têm equipes de cuidado paliativo, né? E colegas que são paliativistas, então troca uma ideia. Eu mesma já tirei várias dúvidas com ex-preceptores meus a respeito de casos que eu fiquei na dúvida da indicação. Então não é errado pedir por ajuda, né? O que não pode acontecer é deixar a família na mão, por falta da experiência, né? Ou delegar e passar esse peso para eles, como se eles fossem, assim, tivessem que... Já é tão angustiante aquele momento, e você ainda coloca mais um grãozinho ali para pesar. Peso. A gente sempre começa a conversar, né? Eu fico vendo isso. Isso é um hábito muito comum, principalmente nos médicos mais jovens, ou mesmo nos experientes que não tem tanta essa vivência do paciente em cuidado paliativo, que sempre começa falando do que ele não vai fazer.
Você nunca começa falando do Verdade. que você vai fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer... Sempre eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Aí a família fica olhando pra sua cara e fala assim, mas tá, e você vai fazer o quê? E aí? E aí? Você começar... Nunca, sempre, eu falo como... Comece, pelo menos, falando o que você vai fazer. Mostrando pra ele, olha o tanto de coisa que eu posso fazer e não necessariamente gera sofrimento nele, pelo contrário. Então, assim, a gente precisa de ter essa... E aí, de novo, assim, levando para o ambiente de vocês, no hospital de vocês, eu acho que é o auge. Porque ali vocês estão fazendo o tempo inteiro. A gente teve a oportunidade de visitar. E, assim, para mim, o que eu fico... tem uma sala lá que é de reabilitação que é fantástica, aquela de fisioterapia. Mas tem a de terapia ocupacional, pra mim, é o auge. Eu também. É linda, né? A Nossa, banheira, Ali, o prato. Não, gente. cara, isso é dignidade, entendeu? Isso é dignidade. E aí você pode ter um paciente em cuidado paliativo que você coloca... Olha aqui, ó. Você consegue fazer isso tudo. Então, assim, se devolver a pessoa pra realidade dela, assim, é muito legal andar de novo, quem não tá andando, andar. Muito legal. Agora, você mostrar pra ela, olha que você deu conta de levantar da cama, olha Comer. isso. Você tá comendo sozinho, você tá lavando sua louça, você tá abrindo uma geladeira, tirando um alimento lá de dentro, preparando seu alimento. Então, assim, isso é fantástico. Pra quem não sabe, lá na Santor tem esse laboratório, né, de reabilitação. A primeira vez que eu conheci, eu até arrepiei. Não, falei, eu gente, fiquei, me impactou isso? também. Sabe uma coisa que faz diferença a gente pensar do ponto de vista geriátrico? Nós testamos o paciente, eu e Igor temos um ex-preceptor que ele falava assim, a diferença do geriatra para o clínico é que o geriatra sabe até onde o paciente vai dar conta de ir. Porque a gente usa tanta escala e tanta ferramenta para testar a funcionalidade do paciente que a gente acaba chegando nessa conclusão. Olha, o paciente está nessa curva aqui da doença dele, ou da vida dele, da trajetória, ele vai dar conta de chegar até aqui. E a gente faz essa estimativa com escalas que treinam atividades básicas e instrumentais do dia a dia. Então, como que a gente reabilita um paciente ou como que a gente consegue voltar ele para o meio onde ele estava? Treinando essas atividades. Então, a Santor, o Paulo de Tarso também tem esse local de treinamento. A gente vai junto com a equipe retomar o paciente para as atividades que ele dava conta de fazer em casa. Então, como o Fabrício falou, vamos voltar aqui a usar a colher sozinho? Vamos transferir da cama para a cadeira, da cama para o andador? Isso tudo é possível de fazer, inclusive dentro do cuidado paliativo, que é um mito, né? Falar assim, o paciente de cuidado paliativo não pode reabilitar. Quantos a gente já reabilitou? Nossa, mas Peraí. isso, por isso que eu falo. Vamos ponderar. Vocês estão no auge do que pode, é fantástico, eu acho isso. Uma coisa que a gente também tem muito costume de fazer, né, Igor, é chamar as famílias para apresentar o que é o plano terapêutico do paciente. Então, a gente começa a nossa conversa apresentando o que é a instituição e apresentando o que a equipe vai fazer. Então, a equipe da fisioterapia vai trabalhar isso, expectativas. a terapia ocupacional isso, e aí, no final dessa conversa, eu falo com eles. Isso é cuidado paliativo. E aí, quando a família chega, eu falo assim, não, peraí, falaram que não tinha nada a ser feito? Eu falo, não é bem assim. Tem muito que ser feito. É isso. Eu não vou curar a doença dele, mas eu posso ajudá-lo a voltar para a sociedade, para casa, melhor do que ele está. E esse é um outro e ele vai conviver diferencial. com a doença, né? Exatamente. E a De uma maneira mais leve, né? Assim, voltando a ter independência, várias coisas que são muito valores para os pacientes, né? Comer de novo, conseguir comer sozinho, ir ao banheiro sozinho. Então, tem muita coisa pequena do dia a dia que é valor para o paciente que eu acho que a gente tem que resgatar. E assim, eu acho que dentro de todas as palavras, a gente pudesse colocar uma palavra que seja para todos nós, mas uma grande joia a se proteger quanto àquilo que a gente quer mais valorizar e conservar ao longo da vida, chama-se autonomia. A gente vive hoje não só uma grande epidemia de morbidade, mas de transtornos mentais e psicológicos e psiquiátricos, né? E assim, a morbidade, ela não é só fator de risco, como ela também é evento índice para causar esses transtornos. A gente convive com paciente pós-sequelas de insultos neurológicos, até 20% a 30% não tinham, desenvolvem após o evento. Na doença coronariana é próximo disso também, perto de 30%. E o que acontece? A gente perda de autonomia, morbidade,
doenças psiquiátricas, transtorno de ansiedade, depressão, pós-evento. Paciente frágil, internado. A gente consegue, num hospital de transição, ao levá-lo para lá primeiro, não sei, para quem não conhece, o hospital de transição, até a conformidade dele. Não é aqueles corredores que a gente habitualmente se vê no hospital de alta complexidade. É um ambiente para ser feito mais próximo do que seria um lar. Óbvio que a gente sabe que está muito longe de casa, casa mas é casa. Mas é um intermediário, ele é mais mas acolhedor. É um ambiente feito para isso. Então o ambiente já muda. O suporte psiquiátrico para essas doenças. Marina sabe, Marina, quantos pacientes seus você começa tratamento psiquiátrico? Nossa, a maioria. Todos os meus. Todos os meus pacientes hoje estão com alguma medicação que eu comecei por entendimento daquela doença que se desencadeou após a internação índice. Ou que já havia antes e não havia sido tratado, mas foi acentuado. Então, assim, o ambiente de transição, ele dá tempo para você entender um pouco o seu paciente melhor e conseguir identificar isso, que lá fora vai ser um determinante não só para ele executar aquilo que ele gostaria, mas para ele permanecer naquele tratamento de autocuidado e de buscar renovar todo dia, reabilitar todo dia, que é tão difícil da gente manter no ambiente ambulatorial. Sim. Né? Então, é sem dúvida uma tentativa do hospital de transição também conservar a reabilitação ambulatorial, não só criá-la, mas conservar para que ele continue fazendo lá aquilo que ele começou fazendo aqui. A gente falou, vocês falaram muito bem, a gente entrou aí no cuidado paliativo, que eu acho que é uma pauta que é impossível de não entrar, e a gente falaria o resto do episódio só disso que a gente ama. Mas voltando assim pro papel do hospital de transição, quais seriam os pacientes, para o público que não conhece, está conhecendo agora, quais seriam os pacientes elegíveis, assim? Qual que é o perfil do paciente que se beneficiaria de um hospital de transição? Olha, eu vou colocar a minha visão, que eu acho que vai ser uma concepção um pouco quanto impactante, mas que eu acho que guarda muito da verdade em si. Basicamente é o seguinte, o hospital de transição é um modelo que lá fora, ele tem assumido o papel da enfermaria. A ideia é cada vez menos haver enfermaria, cada vez mais haver hospitais de transição. A ideia é deshospitalizar esse paciente o mais rápido possível. Então, considerando esse contexto, qual é o paciente elegível para o hospital de transição? Paciente estável, pós término de propedêutica e terapêutica aguda, ou seja, fez o que tinha que fazer, está estável. Ah, mas está usando antibiótico. Está estável. Ah, mas está precisando de um Trilogy. Mas está estável. Fez o que tinha que fazer? Manda pra gente. A gente vai adaptar esse paciente, oferecer tratamentos que muitas das vezes são possíveis na fase subaguda, como reabilitação pulmonar, cardiopulmonar, neuroclínica. A motora, todas essas são importantes, mas a reabilitação motora isso que eu ia falar. É, sim, impressionante. Eu acho que vocês estão anos-luz na frente de qualquer hospital geral. Assim. Eu percebo muito assim, a gente recebe muito paciente pós-AVC, né, Igor? Aqueles pacientes o nosso grande foco hoje ainda é o AVC, mas eu colocaria assim, pacientes que perderam a funcionalidade de alguma forma, né, que estão acamados, dependentes. Tetraparesia do doente crítico, aquele paciente que ficou ali Tetraparesia do paciente crítico, paciente com hipoventilação. Pacientes que têm algum dispositivo invasivo, né, tráqueo, gastro, sonda, e que ainda há necessidade ali de uma readaptação, até mesmo retirada, né? São pacientes frágeis que a gente coloca, Exato. Né? Eu acho que esse é o termo, a Marina pacientes falou. Frágeis. Qual é o paciente do hospital de transição? Paciente frágil. Esse é o paciente. Mas é interessante, né, que tem, por exemplo, e vocês têm muito, tenho certeza, o idoso que cai e tem fratura. Com certeza. Esse assim, são muito funcionais, tem uma fratura e de repente, a gente viu até com uma avó de uma grande amiga, né? E assim, tem um mês e tem um mês que não vai. Não vai. E provavelmente não vai mais. Não vai. Evento sentinela. E se vai para um local que tem uma estrutura possivelmente consegue reverter, né? E voltar... Talvez não para a mesma funcionalidade de antes, mas próximo disso. Então, assim, a gente fica... E aí a gente tá conversando aqui, eu tô pensando, né? Vocês estão falando de elegibilidade, né? Esses, assim, os
traqueostomizados, gastrostomizados, com algum dispositivo, até ventilação mecânica, mas essas reabilitações motoras, vou dizer assim, um pouco mais simples, o tanto que isso é benéfico para o paciente. Muito. Assim, é muito Com legal. certeza. A gente vê isso na prática. E veja bem, existe um conceito que no hospital nenhum paciente gosta de ficar internado. Ninguém gosta de ficar internado. Quem já ficou sabe muito bem disso. Então, assim, o paciente, muitas das vezes, ele vai para o hospital de alta complexidade, ele fica ali 2, 3, 7 dias internado para tratar uma pneumonia. E ele sai desse tratamento, dessa pneumonia, louco para ir para casa. O hospital de transição, o paciente muitas vezes fica 30, 40 dias. No paciente do hospital de alta complexidade, ele vê uma melhora, assim, a família vê rapidamente, a 48 horas pós-antibiótico, o paciente já está melhor, sem febre, tá indo para casa. No nosso hospital, veja bem, o paciente fica dias, semanas, e eu vou te falar, pergunta para qualquer um deles lá, se eles estão gostando da internação, eles vão falar, não, quero ir para casa, mas veja bem, eles estão muito felizes de um jeito que a gente não vê em outro hospital. Eles te agradecem do dia que você chega ao dia que você vai embora. Mas a gente sabe por que disso, né, Igor? A gente viu um pouquinho, teve a oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês e é lindo, assim, de ver a forma com que vocês acolhem, que prestam todos esses atendimentos, assim, baseados em evidência, em alta qualidade, no que a gente tem de melhor de recurso em todos esses âmbitos que a gente está falando, reabilitação motora, pulmonar, antibiótico, tudo isso. Mas, além disso, o calor humano mesmo, assim. A gente viu o bingo, a gente viu na época passaram um vídeo institucional pra gente ver. Da festa junina, e aí, assim, eles se sentem parte da sociedade, porque vocês conseguem, pelo contexto de vocês, pelo número de pacientes, fazer coisas que o hospital geral não consegue. E isso, gente, dá dignidade, dá qualidade de vida. Então, o paciente quer ir para casa. Eu acho que deve ter isso também, do paciente não querer ir para casa. Muitos. Fácil ideia. Muitos. Choram. Famílias. A família, exatamente. Tem muitos casos em que os pacientes e as famílias querem ficar, né? Mas a gente poder trazer um pouco do alívio do sofrimento e da esperança de que as coisas vão melhorar, acho que já é um ponto muito bacana que a gente consegue abordar lá. E uma coisa também que eu queria ressaltar é que o paciente estando no hospital de transição e reabilitação, ele não precisa perder o vínculo com o médico dele. Porque muitas vezes nessas fraturas de fêmur, a gente precisa voltar o paciente ali para rever a cirurgia, né, Igor? Tirar um ponto, fazer... Então, assim, o paciente ele pode ir para a clínica de transição e reabilitação e fazer uma consulta letiva ali quando necessário com o médico que o acompanhava. Não tem problema, porque às vezes acha-se que perde o segmento, né? Pronto, não. Né? A gente consegue mantê-lo lá e fazer essa ponte com o hospital geral sempre que necessário para dar esse suporte, né? Exato. Agora, e os números, assim, de vocês? A gente está falando aqui de condições que tem o potencial de melhorar o paciente, devolver ele com muito mais funcionalidade, né? Pensando no que a gente teria, que seria outra opção, o home care. Um paciente que sai do hospital geral e vai para casa com home care. A gente sabe, né, que é muito diferente o... Home care de um hospital de transição. Exatamente. Qual é a grande diferença, né? Isso para os ouvintes que tá conhecendo agora o trabalho de vocês e que não vê, mas eu tenho a opção de mandar meu paciente com físio, fono... com antibiótico para casa, com home care, por que não um home care? Muito simples, assim. O home care é um modelo que a gente precisa dele. E ele faz parte da rede. Como o Fabrício elencou, ele é uma parte essencial. Mas qual a diferença dele, afinal de contas, no hospital de transição e o que a gente consegue trazer de diferença? O paciente do home care não é o paciente do hospital de transição e vice-versa. O paciente do hospital de transição, ele pode até se beneficiar do home care. Mas veja bem, o home care é uma linha da fase terminal dessa rede e o hospital de transição ele entra como um intermediário. Quais são os pacientes que não vão para o home care direto e que vão para o hospital intermediário? Veja bem, a fragilidade é um termo que a gente usou várias vezes aqui. O home care é para um paciente tão estável, que você tenha segurança de que num conforto do lar, sem uma assistência médica 24 horas, ele não terá grandes problemas. Um paciente no hospital de transição, ele tem algumas diferenças. Uma delas é um modelo de médico 24 horas. Teve uma intercorrência. O médico está lá. Tem plantonista, tem um médico horizontal
para fazer terapêuticas intensivas, como o Fabrício disse, a reabilitação intensiva é diferente da reabilitação do home care. A reabilitação intensiva é montado num ginásio apropriado, intensivo, onde ele tem sessões pactuadas de acordo com a fragilidade dele e com a demanda dele. E com o objetivo que vocês têm para ele, né? Então, assim, Exatamente. São pacientes que às vezes a fragilidade não permite ir para casa, ou que precisam de uma reabilitação muito mais intensiva do que se daria no home care. Esse é o paciente que a gente consegue ter o grande benefício do hospital intermediário, que é o hospital de transição. Então, de uma forma bem simplista, resumindo tudo o que eu falei aqui, onde a gente precisa de terapêuticas mais próximas ao que é um hospital de alta complexidade, médicos, assistência mais otimizada e invasiva, o modelo de transição se aplica melhor a esse paciente. Onde a gente precisa de menos esse modelo, menos suporte médico e menos terapêuticas mais invasivas, o home care se adequa mais. É basicamente essa a grande diferença. Eu também vejo um erro conceitual do que é o home care para atendimento multiprofissional domiciliar. Né? Exato. Então, Isso é o home importante, care é uma internação domiciliar, isso é um termo dos Estados Unidos, né? Dificilmente a gente consegue algum convênio, né, Igor, que consegue bancar uma internação domiciliar para um paciente hoje, porque são pacientes, assim, complexos, né? Agora, esse atendimento multiprofissional domiciliar, ele não vai conseguir dar a intensidade que o paciente precisa para conseguir essa reabilitação em curto prazo e aproveitar a janela terapêutica dele. Então, isso só o hospital de transição consegue fazer. Então, quando eu estou visando uma reabilitação mais intensiva para que o paciente consiga voltar a ter um ganho funcional, ele precisa passar por um hospital de reabilitação. Agora, como o Igor falou, o paciente já está mais estável. A minha proposta é manutenção ou correção de coisas pequenas ali. É uma marcha que ainda está um pouquinho... já está num andador, mas ainda está assim, você precisa dar um reforço a mais? Ok, o atendimento domiciliar dá conta. Agora, tirar um paciente da cama para fazê-lo andar, dificilmente um atendimento domiciliar vai dar conta disso. Sim. Sabe? E tem aquele termo que a gente usou também no começo, também se aplica a diferença desse cuidado de internação domiciliar também para o hospital de transição, que é a janela terapêutica. Sim. A janela terapêutica, esse termo, significa que é uma janela de oportunidade que a gente possa aproveitar de terapêuticas mais intensivas e invasivas para que esse paciente tenha um maior potencial de benefício naquele linha de cuidado. Um exemplo simples que a gente vive todo dia, o paciente pós-insulto neurológico agudo. Ele habitualmente tem uma janela terapêutica de 1 semana até 3 meses, podendo estender até 6 meses, aí dependendo, mas até 3 meses é a grande janela de ouro. Então, basicamente, após esse evento, aquele momento é um momento invasivo, intensivo, onde a reabilitação tem que ser o máximo otimizada. Então, não dá para brincar com uma sessãozinha, não dá para brincar da gente fazer menos, aqui tem que ser o máximo possível. Como que você vai fazer o máximo possível num paciente frágil com o risco de intercorrer sem uma monitorização médica? É impossível. Exatamente. Não tem jeito. E até o ativo tempo, né? O tempo que vocês disponibilizam de reabilitação para esse paciente no hospital de transição é muito diferente do tempo que ele vai ter acesso a essa reabilitação em casa. Os pacientes falam, nossa, doutora, eu tô exausta. Hoje eu tive fisioterapia, fono, TO... Aí o pessoal da enfermagem veio aqui, ajudou a gente em algumas coisas que a gente estava na dúvida, e agora eu tô parando para respirar, já são 7 horas da noite. A gente viu a agenda, né, que eles têm lá da semana, do dia, o tanto que fica preenchido que eles ficam assim, meu Deus. Não, é fisioterapia 2 vezes por dia, né, intercalado TO com fono. Não, mas e a fisioterapia mesmo. Né? Assim, então, assim, a estrutura que vocês têm de reabilitação é muito grande. Então, assim, é muita tecnologia. Me deixa impressionada, assim. É muitos recursos disponíveis. Então, eu acho que essa é a grande diferença, assim. Porque em casa, simplesmente não tem o recurso, assim. É muito diferente. Então, a gente tá falando de todo o recurso para quase recurso zero. Então, assim... Aí não dá, aí não tem nem recurso humano, nem tecnológico, nem infraestrutura para você devolver esse paciente a funcionalidade dele. Né? Não tem jeito. E outras coisas que a gente vê. O caminho da reabilitação, ele não é uma subida direta. Ele tem picos e vales. E a gente pega, muitas das vezes, esse paciente frágil e a gente identifica infecções,
que a gente pega nesse caminho, que a gente pega todo dia nos nossos pacientes. Mas nos nossos pacientes, elas são ainda mais recorrentes, porque são pacientes frágeis. Só que são infecções que a gente pega Rápido. assim, agora. Sim. Amanhã ela é sepse. Isso mesmo. Então, assim, Com certeza. o hospital de transição, ele com essa monitorização médica, a ideia é identificar também precocemente, antes que isso atrapalhe o processo de reabilitação dele. E que ele dê vários passos para trás, né? Porque a gente Exato. fala isso sempre, assim. O processo de reabilitação não é contínuo. Às vezes você dá 2 passinhos para frente, um ali para trás diante de uma intercorrência, mas se você conseguir minimizar o dano dessa intercorrência, o paciente tem muito a ganhar, porque vai perder menos, né, nesse processo. E é um caminho que a gente vê, ó. Primeiras crises epilépticas pós-insulto aparecem com a gente. Múltiplas infecções que a gente sabe que algumas viram mesmo sepse e a gente acaba tendo que retransferir para o CTI. Outras a gente consegue, a gente sabe, ó, isso aqui viraria. Com certeza, nesse paciente frágil aqui, só esse cheirinho, se a gente não tivesse pegado agora, a gente sabe que amanhã viraria. Outros, quedas. A gente, quantas vezes o paciente tem queda, gente? Mesmo com monitorização médica. Em casa, isso seria ainda mais frequente. Com certeza. Infecções ainda mais frequentes. Crise epilética, onde o paciente levaria de novo para o pronto atendimento. Então, a gente sabe que faz parte do escopo. E a gente está ali para poder, vamos falar assim, apaziguar essa subida e descida desse paciente para que ele tenha um potencial de reabilitação maximamente estendido, sem perder essa funcionalidade dele. Outra coisa também que eu percebo que faz muita diferença no hospital de transição e reabilitação é a equipe da nutrição. Gente, os nossos pacientes, eles perdem massa muscular com uma facilidade gigantesca. Nossa. Então é aquele paciente que interna e ele perde peso, você visivelmente vê, né? Não tem mais panturrilha, não tem braço, não tem nada. Aí você quer que esse paciente em casa reabilite? Como? Ele não está conseguindo nem comer, ele não está suprindo o aporte calórico que ele precisa. E você vai colocar ele sobre um exercício? Como? Como que você vai gerar massa muscular num paciente desse? Então, é um trabalho multidimensional mesmo, né? Complexo. A equipe multi, assim, a gente trabalha muito em parceria com a equipe multi. A gente tem discussão de casos, se não toda semana, a gente tem fixo a cada 15 dias, mas a todo tempo a gente está discutindo com o colega, olha, como é que está a sua terapêutica aqui? Como é que estão os exercícios? Você não acha que a gente deveria entrar com isso? Suplemento, né, Igor? Então, o nosso papel, enquanto médico, gestor ali do caso, é trazer toda a equipe junto para que a gente, em conjunto, consiga melhorar esse paciente e colocar ele na melhor janela dele para aquela reabilitação acontecer. Vocês estão vendo a Marina falando. A Marina é uma apaixonada, entusiasmada com esse modelo. Você também é. Não, de peixe, peixinho é, né? Então, assim, a Marina, ela contagia a gente muito, porque ela de certa forma, dos meus R+, na geriatria, ela foi talvez junto com o Thiago, os predecessores no hospital de transição aqui em Belo Horizonte. Então, eles, assim, não por admiração mesmo, a gente acaba sendo contaminado por pessoas que a gente tá mais próximo, pessoas que têm uma cabeça mais semelhante, pessoas que a gente admira pela postura quanto médico. A Marina, o Thiago, que foram os meus 2 preceptores, além do Dr. Mauro, lá no Paulo de Tarso. Mas eles eu vendo como uma linha daquilo que eu queria me tornar, sendo os residentes que amanhã viram geriatras e seguem essa linha. A Marina, ela trouxe para mim aquilo que hoje eu enxergo muito claramente. E quanto a alguns médicos que não conhecem, eu convido a conhecer também. A oportunidade de você ter a horizontalidade num hospital de transição. Não há nada na medicina, até agora que eu tenha vivido, do posto de saúde, a terapia intensiva, que seja como. É muito diferente. É uma coisa que quem gosta, e é para quem gosta, e para quem tem se assemelha a isso, mas é muito diferente. E eu me apaixonei, assim como a Marina. A Gabi saiu falando de geriatria. Eu falei assim, olha, o nosso combinado é clínica médica. O que você vai fazer depois da clínica médica é CDC. Tem que fazer clínica mesmo. Clínica médica, depois e é decide. brilhante, gente. É brilhante vocês conseguirem, assim, a gente que vive isso todo dia, a gente conseguir, você constrói um vínculo com o seu paciente que não é habitual. Não, mas sabe o que é também? diferente. Eu acho esse brilho no olho que ele reacende e é alimentado. A certeza de você estar fazendo o melhor pelo seu paciente. Com estrutura, com qualidade da equipe multi, com a reabilitação. E você vê o resultado disso, porque você está oferecendo o melhor para ele. Sim. Então, você vê o fruto disso, sabe? E isso brilha os olhos. Fazer a medicina que a gente vê nos guidelines, mas com calor humano, com aquele além da teoria que a gente sabe que é fundamental.
Conhecimento, ele é básico. Agora, o que diferencia o bom médico e aqueles médicos que marcam a vida dos pacientes é esse diferencial, é esse brilho no olho, é essa paixão pelo que faz, que eu acho que é um ponto intercessor aqui entre todos nós. Sem assim. dúvida. E é muito legal, porque a gente não se conhecia, mas o Chama Clínica tem esse potencial de trazer semelhantes para cá. Isso é legal. E é legal isso, assim, como que a estrutura do local te permite fazer isso, né? Então, assim, hoje você consegue... A gente idealiza muita coisa, né? E a gente, medicina, muitas vezes a gente vai para uma estrutura que não nos permite o que a gente idealizou. Quando você consegue um local que, nossa, aqui eu consigo fazer um trabalho que primeiro, é de qualidade, é de excelência, porque me dão uma estrutura para isso. Então, assim, eu imagino que seja algo muito diferente que a gente, inclusive, está acostumado, assim, de uma maneira um hospitalismo de uma maneira muito diferente. Sim. Né? Muito, mas que com uma estrutura que é isso, assim, te extrai o melhor da gente. Então, acho que é isso, assim. Acho que nada melhor do que um local assim. É bom para o paciente, que é o principal, é o protagonista da história, mas também é muito bom para o médico. Sem né? dúvida. Assim. Com Sem certeza. dúvida. É um prazer ímpar. Não, isso é muito legal. A gente tá caminhando pro final do episódio. Eu queria que vocês trouxessem, assim, a gente tem algumas ideias, mas de alguns tabus que vocês gostariam de quebrar aqui durante esse episódio para finalizar, para aquele ouvinte que não conhecia o Hospital de Transição, para quem é médico, residente, estudante de medicina, ou até pacientes, que tem vários não médicos que escutam o nosso podcast. Então, assim, alguns tabus. Hospital de transição é lugar de uma internação muito prolongada. Isso é um tabu, né? Porque tem pacientes que ficam por um período menor, vai depender muito do que foi o fator índice ali, né, que o levou ao hospital. Então, alguns tabus aí que vocês gostariam de quebrar nessa reta final aqui do episódio. Eu acho que o primeiro tabu que tem que ser quebrado é com o médico que está dentro do hospital geral, de olhar para o paciente e falar, não tem o que ser feito. Sempre vai ter alguma coisa para ser feita. Se você não consegue, dentro da estrutura hospitalar que você tem, dar àquele paciente o que ele precisa, pense no hospital de transição. Provavelmente é lá que o paciente deveria estar agora, né? E se esgotou aquilo que ele deveria fazer no hospital geral, né? Então esse é um grande tabu, não ter o que ser feito. Sempre tem algo a ser feito, né? Alguma coisa para a gente melhorar ali do paciente. Eu acho que o segundo tabu também que a gente precisa quebrar é que o paciente de cuidado paliativo, ele tem uma assistência limitada. Não, ele tem que ter uma assistência multidisciplinar. E geralmente quem vai ofertar isso é ou uma equipe que já é formada dentro do hospital geral ou dentro do hospital de transição mesmo, né? Aquele paciente já está estável, como o Igor disse, ele precisa então de um hospital de transição para que agora ele consiga se reestruturar e a família também. Então acho que esses são dois tabus que eu gostaria muito que fossem quebrados na sociedade. Maravilhoso. Também. Vou aproveitar o gancho da Marina. Eu acho que o tabu que eu acho que é assim, o mais importante da minha concepção, que eu vejo muitos terapêuticos no hospital de alta complexidade me questionando, é sobre a seguridade e a segurança do hospital de transição. Sobre, meu paciente vai estar seguro lá, meu paciente vai ser seguro lá. A gente luta por isso todo dia. De que forma? Ô Igor, tem antibiótico, tem médico, tem plantonista, tem exames? Não, gente, a Marina fez uma punção do acesso central lá, começou a Marina outro dia fez uma drenagem. Eu fiz drenagem torácica. Tá vendo? Tem tudo. Nós temos salas de urgência, nós temos salas de emergência, nós temos monitorização, nós temos plantonistas 24 horas, nós temos todo o espectro de antibiótico e medicações, desde nora, dobuta, antibióticos dos mais diversos espectros a englobar para o nosso paciente. A gente pode sim receber pacientes estáveis, obviamente, sem aminas, num contexto onde a gente consiga perpetuar terapêuticas que ainda não acabaram. Um antibiótico que ainda precisa de tempo, manda pra gente, a gente acaba aqui. Não tem problema. A ideia que eu quero aproxime o hospital de transição da sua concepção de enfermaria e coloque nele um calor de lar um pouco maior. A ideia é a gente fazer uma nova enfermaria, uma enfermaria mais segura, mais próxima da sua casa e onde a gente consiga dar alguns tratamentos que a gente está desacostumado a dar no hospital de fase aguda, que são tratamentos subagudos.
Reabilitação é um deles. Então, reabilitação não é do escopo do hospital de alta complexidade, é do nosso. Pensou em ganhar autonomia e funcionalidade numa fase que se perde. Se a gente não pegar agora, tem que ser no hospital de transição. Então nós temos seguranças, equipe, compêndio para poder fazer isso. O médico lá, a gente fala entre nós, geriatras, nessa busca da geriatria hospitalar, que tem que ser um médico, o máximo, assim, quando eu digo completo, mas a ideia é, ele tem que se armar de ferramentas para poder lidar com o paciente lá. E esse é um médico ideal para um hospital de transição. É um médico que entenda o que é um paliativo, que entenda paliativismo, que entenda intensivo, que entenda urgência, que entenda o que o paciente está fazendo na reabilitação, por que não mandá-lo para o CTI novamente, ou por que mandá-lo. Sim. Então, aqui é o nosso diferencial. Eu acho que, de certa forma, pioneirismo aqui em Belo Horizonte, inclusive. Né? Então, assim, me sinto muito honrado de estar participando desse time, de olhar pessoas que foram e ainda são minha referência e estar conversando com elas agora como colegas de trabalho. E agradeço também o convite de vocês de dar esse foco ao Hospital de Transição. Fabrício, Carol, vocês são, assim, pioneiros nisso, eu tenho certeza, no Brasil, porque a gente não vê isso nos podcasts. Vocês são, sem dúvida, assim, um holofote que a gente espera que brilhe cada vez mais aqui na medicina, não só em Minas, mas no Brasil e mundo afora, porque a gente precisa de pessoas assim, com certeza. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado aos dois. Eu acho que o que vocês dois falaram é muito importante, assim. E a gente estava conversando aqui antes do podcast, Igor, sobre a gente estar numa rede. A gente não pode esquecer que e a gente tem que trabalhar para cada vez mais integrar essa rede. Então, assim, os hospitais, eles podem e devem ser complementares. Então, assim, é impossível um hospital geral esgotar toda a capacidade. Não tem como. Não existe viabilidade nisso. Sustentabilidade, né? A gente fala muito sobre isso, assim. Em nenhum aspecto. Então, assim, não... Tanto do ponto de vista de estrutura, financeiro, de recursos humanos, é impossível. Então a gente precisa do hospital de reabilitação, o hospital de transição. A gente precisa dessa enfermaria, como você disse, ultra especializada, porque é uma enfermaria ultra especializada. Assim como a unidade de terapia intensiva é um ambiente ultra especializado, muitas vezes, essa enfermaria de vocês que é fenomenal, gente, assim, é muito, muito, muito especializado em tudo que vocês falaram. Então, assim, e se preciso, eu falo para os colegas aí que estão do lado de cá, né, no hospital geral, mas meu paciente vai ter suporte? Você vai dar o suporte para ele. Se precisar, você vai receber ele de volta. E esse diálogo que vocês falaram também é uma coisa que tranquiliza o médico. A gente é centralizador do cuidado do paciente, né? A gente gosta do paciente na nossa aba. Então, o fato desse paciente ir, poder voltar, ou até trocar uma ideia. Marina, esse paciente estava comigo, assim, assado. Aí ele piora lá, Carol, o que ele usou de antibiótico aí? Porque a gente vai começar um antibiótico aqui. Essa interlocução, ela é benéfica para todos os lados. Para o hospital geral, que já não vai ter mais um paciente ocupando um leito que poderia ser ocupado por um paciente que demanda muito mais recurso dele. E para vocês, que vão ter mais segurança também para lidar com as intercorrências dos pacientes. E os pacientes que também vão ganhar estando num ambiente que vai proporcionar para eles todo esse cuidado e toda essa otimização de ganho de funcionalidade. Então, é um jogo de ganha-ganha para todos os lados, assim. Eu acho que isso é o ideal. O sistema de saúde, ele não é unidirecional, gente. A gente trabalha no sistema privado. Nós aqui, no Paulo de Tarso, tem o SUS, e agora exclusivamente SUS, que eu acho que talvez seja o maior exemplo de integração, pelo menos teórico, né, entre as diversas instâncias, eu vou chamar assim, de uma rede de saúde, desde a atenção primária até o centro terciário, agora centro de reabilitação, e a gente tem que levar isso para a rede privada. A rede privada carece disso, dessa integração e do paciente que ele movimenta não numa direção só. Eu vou mandar para lá, de lá você vai mandar para casa, não me devolve o paciente não. Mas como assim? E se
precisar, ele pode voltar. E deve. E tem que voltar. Então, assim, do mesmo jeito que você tá me dando um suporte, eu tenho que te dar o suporte. Então, o paciente não é meu, não é seu, ele é nosso. Ele faz parte da rede. E dentro dessa rede ele vai caminhar. Ele vai caminhar naquele processo, não numa linha reta. Muitas vezes ele vai circular. E tem que circular. Então, assim, é muito legal. E desmistificar isso, eu acho que foi muito legal a conversa, sinceramente, assim. Eu fiquei aqui escutando, falei, gente, que fantástico escutar isso, assim, experiências muito além das nossas experiências, de uma vivência de medicina muito legal, assim, dá vontade de ir pro hospital lá pra ver como funciona. E eles não falaram, vocês não fizeram propaganda disso, gente, que a vista lá da Santa era maravilhosa. Maravilhosa. Os quartos, a gente ficou encantado. Ainda tem isso como um a mais, assim, porque faz diferença. Aquela... É uma motivação a mais. Tem aquela varanda multissensorial que eu fiquei também impressionada. Eu não tô sendo... A Marina pode me corrigir. Aqui eu acho que você não é sensacionalista, não. Mas, assim, os hospitais cada vez mais se aproximam de uma hotelaria, de uma questão de um conforto, né? E, modéstia à parte, a gente sabe que a Santo, principalmente na nossa unidade, que é a nossa unidade prime, a nossa unidade principal, o conforto de um hotel 5 estrelas. Não, e outra, gente, foi tudo pensado. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim. Quando tudo se conecta. A sala de reabilitação, a forma como ela é, onde ela está posicionada, os quartos, a varandinha lá dos quartos, e a varanda sensorial e o centro de reabilitação, é tudo pensado para otimizar e para oferecer o melhor para o paciente. Um ambiente mais caloroso. Mais caloroso. E vocês conseguem, né? Então, assim, isso é muito bom. E me permitam, eu convido inclusive os colegas médicos a conhecerem. Quem está no hospital geral, assim, ir lá conhecer e para justamente ver isso, sabe? Ver essa estrutura, ver como que funciona. É impressionante, assim. A gente, antes de conhecer, a gente fica pensando, mas onde que vai entrar isso daqui? Sim. Onde a gente foi lá, né, Fabrício, numa palestra, e aí já se impressionou com a estrutura. Depois nós voltamos e foi apresentado pra gente tudo que vocês têm de recurso, assim, ou uma parte, né, que era impossível esgotar todos os recursos durante uma conversa. A gente saiu de lá assim, meu Deus, eu nem imaginava que era isso tudo, e a gente já tinha conhecido. Então foi uma surpresa para alguém que já tinha estado lá, né. E a gente também deixa aberto, porque a gente sabe que a gente quer que mais médicos vão lá, se interessam e vejam o que a gente pode trazer. E a gente também se coloca à disposição, assim, para ir nos hospitais, colocarmos esse assunto em pauta, desmistificar alguns mitos. Vamos fazer isso, sim. A gente fazer esse link e nos fortalecer quanto rede, que é o que o Fabrício trouxe para a gente. Eu acho que vai ser o maior ganho para os nossos pacientes e para nós como profissionais também. Isso que o Igor está comentando é muito importante, porque hoje tanto a Santor quanto o Paulo de Tarso têm equipes que fazem visita aos hospitais, né? Então, caso você esteja dentro de um hospital em Belo Horizonte, tenha vontade de trazer um paciente ou de conhecer, né, tem o link, né, da Santor no Instagram, do Paulo de Tarso também nesse episódio aqui o link. E qualquer um da nossa equipe pode direcionar os colegas, né, e até familiares que quiserem conhecer o trabalho para poder ver o que acontece ali, como vocês viram na prática, né? Isso que a Carol falou realmente é tudo muito bem integrado e muito preparado para dar ao paciente essa estrutura, né, de retorno para casa. Eu acho que é unânime quando eles vão lá, a fala é, nossa, que alívio, saí do hospital, agora eu tô aqui, porque o ambiente realmente é muito diferente. E vocês falaram que vocês são pioneiros, né? E isso, para quem tá assistindo, assim, e aí, tranquilamente, sem nenhum conflito de interesse, é a única estrutura que tem em Belo Horizonte. Então, assim, é a única desse porte. Sim. Com esse porte, é a única que tem. É o ginásio. A gente foi a pioneira, começamos o trabalho de transição. Nós temos uma outra concorrente, mas, igual eu falei, o nível de transição ele se dá por suportes, níveis de complexidade e, vamos falar assim, oportunidade de oferecer diferenciais. São especialidades de enfermaria diferente. Do nível da Santo, nós somos o único. Então, isso, sem dúvida, não tem o que dizer. Pioneiros e únicos, sim. Deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida,
Se vocês querem conhecer, Marina e Igor deixaram as portas abertas aqui e vai ser, de fato, assim, eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo, que era difundir e divulgar mais do que vocês fazem, que é um trabalho louvável mesmo, assim, eu acho que é o que a gente espera e busca quando a gente está falando de prática médica de excelência, oferecer o melhor para os nossos pacientes. Vocês têm esse objetivo e a Santor nasce com esse objetivo e está conseguindo cumprir, isso é muito legal. Muito obrigado, Igor. Obrigada, Obrigada. gente. Muito Um obrigada. beijo pra vocês. Beijo, pessoal. A gente tem Valeu. recados finais? Como assim? Calma lá. Curte, compartilha. Segue a Santor. Santor tem Instagram? Tem. Marina tem Instagram? Tenho e é aberto. Então, por favor. É a hora do merchan. Doutora Marina Nasser. Ótimo. Igor- Igor tem Instagram? Também tem o Igor Moraes 1, pode seguir lá. Então, Vai ser um pronto. privilégio. Todo Arroba mundo. Igor Moraes 1, arroba doutora Marina Nasser. Nasser. Nascer. Arroba Chama Clínica, arroba Messler Carol, arroba Messler Gabi. Estamos no TikTok. Que não tá aqui hoje, mas mandou um beijo. Ela gostaria de estar. TikTok, Spotify, Newsletter, YouTube. que é um ativo precioso nosso, que esse ano a Substract, gente né? estava com esse objetivo aí de não falhar e conseguimos, né? Final de ano a gente vai fazendo uma... recapitulando todas as etapas, todos os meses do ano e vai vendo que metas a gente conseguiu cumprir e outras não, né? E o newsletter foi uma meta cumprida desse ano. Sigam lá, que é bem legal, toda semana tem e é bem bacana. E eu queria deixar um convite aqui também. Pô, Agora é a hora. Agora. Espero que muito em breve vocês serão grandes convidados de muita honra na nossa inauguração do primeiro ginásio de reabilitação intensiva cardiopulmonar na nossa unidade Paulo de Tarso, Legal. da América Latina. Que É um legal. ginásio totalmente diferenciado e eu tenho certeza que vocês vão ver algo inovador no Brasil. E Vai ser um prazer. Iremos com a maior honra e prazer do mundo. vai ser gratificante para nós. Ai, que Vamos lá, bom. com certeza. Já Vamos está difundir. aceito o convite, eu nem sei quando que é, mas tá aqui, Ano que ó. vem. A gente Vai novas- me convidar, senão eu vou te chamar. Ano que vem. Tá gravado, Tá tá gravado. gravado. Gente, um beijo. Até a próxima. Beijo, pessoal. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Obrigado.